Olá, sejam todos bem-vindos aqui na minha casa. Meu nome é Kevin Figueiredo, eu sou psicólogo e estou aqui com mais esse projeto especial para que a gente possa se aproximar um pouco mais, conhecer mais histórias inspiradoras, fazer com que nós possamos ter reflexões sobre a vida que vão nos estimular em busca do nosso autoconhecimento e do nosso desenvolvimento pessoal, né? A gente tem o costume de falar sempre, né, que quem não se conhece, às vezes não sabe o poder que tem nas mãos, ou não tem consciência da ferramenta que pode ser utilizada, daquilo que se pode conquistar a partir daquilo que se é. Então, o nosso objetivo principal é que você possa, nesse momento, adentrar a minha casa, conhecer um pouco mais da minha história, um pouco mais da história dos meus convidados, para que essas histórias possam gerar em você reflexões que te impulsionam, te fazem correr atrás dos seus sonhos, que te fazem seguir adiante. Sejam todos bem-vindos ao Bora Aqui em Casa! E para a gente poder começar com o pé direito esse nosso podcast, esse nosso momento de bate-papo, eu vou receber ele aqui hoje, que é jovem, pregador, tocador de violão, cantor, publicitário, dançarino de break, dizem as más línguas e dizem o YouTube também, free step. O cara ainda paga de engenheiro de petróleo, mas eu acho que nessa busca constante dele por encontrar aquilo que era valioso, que estava lá no profundo, ele encontrou algo muito mais valioso que estava no céu. Com vocês, Kelvin Dias, seja muito bem-vindo. Cara, é um prazer estar aqui na casa de você, na sua casa, tomando um café, trocando uma ideia. O Free Step aí, estourado, na época de 2010, 2012 ali, assim, ó, estourado no YouTube. Mas tem mais nesse currículo aí, entendeu? Inclusive, gente, pra quem não conhece esse lado dele, a gente pode disponibilizar depois aí nos comentários do YouTube, né, esse link. Não. A gente pode, né? Então, se você quer assistir esse vídeo do Kelvin Dias estrelando uma apresentação de Free Step, você vai se inscrever agora no nosso canal no YouTube e vai mandar esse vídeo no mínimo para 10 pessoas, que se nas primeiras 24 horas a gente bater aí pelo menos 5.000 visualizações, esse vídeo tá no ar. Não, esse vídeo, ele tinha, tipo assim, coisa de 400 visualizações. Aí depois que a galera descobriu, o famoso Thales, que tá aí por detrás das câmeras aí, ó, o vídeo estourou, tinha 400. Depois que eu tava já velho, a galera começou a me zoar com o negócio aí. Já tem mais de 1.000 visualizações lá no YouTube lá. Que legal. Mas, Kelvin, você apresenta pra gente quem é o Kelvin, o que você faz da vida? Vamos lá, eu sou o Kelvin, tenho 28 anos de idade, sou missionário da Comunidade Católica Colo de Deus, já estou na comunidade há 7 anos. Também sou liderança aqui na Cristo Redentor, sou filho aqui dessa paróquia, sou líder do grupo de jovens Romanos 8, um projeto que nasceu no meu coração há uns anos atrás, a gente pode até trocar uma ideia sobre isso daí. Sou aqui do bairro, Grão Duquesa mesmo, natural aqui, sempre ali brinquei na rua Finlândia. Enfim, esse é o Kelvin, engenheiro de petróleo nas horas vagas. E hoje desenvolvo a minha profissão também como designer. E também tem uma história por detrás disso que, com certeza, Deus ele não me quis engenheiro, mas ele me deu a oportunidade para que eu pudesse encontrar essa pérola, sabe? Legal, Kelvin. Pra gente começar, eu queria entender um pouco assim, dessa loucura, né? Design é um pouco de engenheiro de petróleo, é missionário, e colo de Deus, né? Como é que se deu essa confusão, assim, na sua vida, entre aspas, de várias opções diferentes? Como é que você foi nadando aí nesse seu discernimento vocacional e profissional? Pois é. A minha filosofia profissional ela é um pouco diferente a respeito de como eu olho de ganhar dinheiro, né? Tipo assim, talvez a pessoa pode me criticar a forma que é, mas eu não viso muito a questão do seja feliz naquilo que você faz, né? Também eu não critico quem olha para esse lado, né? Mas também eu acredito muito que eu preciso estar feliz naquilo, mas não necessariamente seguir aquele grande sonho. Então, eu busquei na engenharia do petróleo uma realização financeira mesmo, sabe? Mas a parte do designer, desde grupo de jovens lá do Adonai, fazia umas artes muito feias, mas era eu que fazia. Na época, pra quem lembra aí, Photoscape, uns aplicativos aí na época do Orkut lá, e eu brincava com isso, né? E, então eu fui morar em Vila Velha, lá em Vila Velha também eu conheci um lado da vida, do caminho assim que, da minha vida com Deus, foi o fundo do poço que eu vivenciei ali, e também lá me reencontrei, então, nessa confusão toda de designer, de ir buscar a vida como engenheiro de petróleo, e aí lá Deus
ele me deu essa oportunidade, que eu vivi um tempo de fundo do poço, digamos assim, mas também me reencontrei por um grupo de oração da Renovação Carismática, e ali eu ouvi um chamado vocacional, me formei como engenheiro do petróleo, para que aí, assim que eu colasse grau, estourasse pandemia, e eu conseguisse ali, meados de março, meu primeiro freelance como designer. E aí, depois de design, eu comecei a ganhar outros trabalhos assim, e eu entendi que Deus, ele me colocou lá em Vila Velha para morar lá, para entender o que ele queria de mim, né? Ele não me queria engenheiro, porque eu já sonhava como designer gráfico há muitos anos. Desde a adolescência eu falava que eu queria design gráfico, mas como essa ideia do financeiro, né? Então eu optei pelo engenharia do petróleo. E eu entendi que Deus, ele não me queria engenheiro, ele me queria designer. É muito legal isso que você traz pra gente entender um pouco de como é que Deus faz as coisas na vida da gente, né? A nossa vida é uma eterna busca. Eu costumo falar sempre também, às vezes quando eu vou pra uma palestra ou pra uma pregação que seja, eu costumo dizer que uma mentira muito grande é aquela que está escrita na bandeira do Brasil, que diz ordem e progresso, né? O progresso ele vem justamente da desordem, né? É justamente na tempestade que a gente consegue enxergar ali o poder de Deus, crescer, aumentar a nossa fé. A gente tem um exemplo aí tanto aquela passagem da tempestade acalmada, como também a passagem de Pedro andando sobre as águas, né? Aquele momento de entrega e de fé de Pedro ali andando sobre as águas indo ao encontro de Jesus só foi possível porque a tempestade acontecia. Sim, né? Então, às vezes, os momentos de tempestade na nossa vida, eles servem justamente para a gente entender como é que Deus quer fazer com que a gente ande sobre as águas, que a gente se entregue cada vez mais nele. Eu acho Vila Velha uma cidade tão simbólica, porque por causa do nome, sabe, é Vila Velha, né? É lá na Vila Velha que Deus te levou ali, procurando riqueza no fundo do poço, é que Deus te levou para o fundo do poço para encontrar a Vila Nova de algo que vai te fazer buscar uma riqueza que está no alto. Essa moradia nova, e é muito louco isso, sabe? Porque, de fato, eu já tinha uma vida com Deus aqui em Governador Valadares, né? Mas eu, de fato, ainda não compreendia essa vida de santidade, né? Então, né, vamos dizer que é uma oportunidade que Deus me deu, né? Porque, digamos que até o pecar é permissão de Deus, né? Porque, assim, ele permitiu pelo nosso... ele tira um bem, isso. Né? Então, assim... Deus, ele não fala assim, você não vai pecar, mas justamente nós escolhemos pecar. Então, eu já vinha numa caminhada com Deus. E aí, Kevin, uma parada muito massa que, na época, eu nunca tive esse posicionamento que eu tenho hoje. Lá em Vila Velha, de fato, quando eu comecei a trabalhar nas coisas de Deus, eu falei assim, cara, eu vou ser aquilo que ninguém imagina que eu sou. Porque, de fato, ninguém me conhece aqui. Então, já que ninguém me conhece, aqui eu posso construir, de fato, uma realidade nova, né? Então, aí lá eu comecei a vender um Kelvin que nunca existiu em Governador Valadares, né? Então, tipo, de realização, de posicionamento. Cara, como eu arrumei briga, sabe? Tio Paulinho, tia Mônica, tio César, que é falecido, que foram grandes homens e grandes mulheres de Deus na época lá no Perpétuo Socorro, que forjaram a minha vida com Deus, né? E lá, de fato, eu falei assim, cara, eu vou ser um Kelvin que nunca existiu lá. Porque aqui na época, eu era, tipo assim, o terceiro violão. Então tinha o EAC, tinha a Marina Ambrose, você vai ver isso daqui, tocava violão pra caramba, pai. Eu ficava assim, caraca, eu preciso aprender a fazer essas notas. E tinha o Maru, que vinha junto com a Marina e os outros caras, e eu era o terceiro violão. Ficava ali acompanhando e tal. Então, sempre, entre aspas, assim, não tinha posicionamento de liderança, entendeu? E lá eu falei assim, cara, eu vou ser aquilo que Deus quer de mim. Então... vamos lá, é ser o novo. Então, eu comecei a me dar a oportunidade para ser o novo. E aí, muitos embates, mas também, assim, crescimento muito massa. Eu até abri um parênteses aqui, gente, porque é muito engraçado como a minha vida e a do Kelvin se interligam durante vários momentos da história, né? Porque a gente estudou junto na educação infantil, depois a gente ia junto de van para a escola, ele ia para a escola dele, eu ia para a minha escola, a gente ia junto para a mesma van. Nessa época que ele estava em Vila Velha, eu reencontrei ele em Vila Velha, né, no grupo Geração Sentinela da Manhã, que era terça-feira, 10 horas da noite? Era quinta-feira, 10 horas da noite. Dava 400 a mais jovens, assim, 10 e meia da noite. Loucura, gente, era um trem, assim, loucura, e a galera lá, assim, nem parecia capixaba, que todo mundo muito acolhedor, né? Polêmica. O capixaba tem suas peculiaridades, né? Encontrei o Kelvin lá e depois reencontrei o Kelvin Valadares de novo. Então nossa vida se conectou durante vários momentos, né? E aí, assim, você foi assumindo esse posto de liderança e tal, e aí de repente, antes de virar essa febre, de virar esse fenômeno, você foi pra Colo de Deus, né, velho? Como é que se deu esse processo? Que eu acho que é algo que muita gente tem curiosidade de saber. A Colo de Deus, essa resposta, ela veio de uma inquietação do meu coração, né?
Então, nesse período em Vila Velha, eu comecei a me dedicar muito pelo apostolado com adolescente, pastorado adolescente, e eu falava pra mim assim, cara, eu quero ter algo a mais para entregar para as pessoas, entendeu? Porque eu já estava cansado de todo final de semana um EAC, todo final de semana um EJC, todo final de semana ali um FIGE, um grupo de oração, e eu falava assim, cara, eu quero entregar algo muito particular para as pessoas, uma identidade mesmo, né? Então, foi aí quando eu já conhecia a Call de Deus em 2012, a galera dava muito hater em mim, aqui, falando que você quer saber de Call de Deus, não sei o que, Call de Deus, e Hugo, e pá, não sei o que, e era muito criticado, assim, e na época eu nem sabia que era uma vocação, lá em 2012. E, então, caminhando a vida, e aí depois eu entendi que a Call de Deus ela era uma vocação, era uma comunidade missionária, como o Shalom, como Canção Nova, e eu falei, cara, eu olho para a vida desse povo e eu encontro um sentido de viver, sabe? Um jeito de viver ali, né? Então, foi muito especial esse encontro com a Call de Deus. Hoje, eu digo que estar na Call de Deus é uma decisão diária, né? Vocação é uma decisão diária. Eu ainda não posso dizer que eu não sou assim, eu sou Call de Deus, entendeu? Porque eu estou num discernimento vocacional. Há 7 anos é muito tempo. Mas eu estou no discernimento vocacional em busca de uma consagração. E estar na Call de Deus, ela me levantou como um homem de Deus mesmo, sabe? Então foi uma inquietação. Eu falei, cara, eu preciso levar uma identidade muito particular, porque eu já estava cansado de só final de semana. E eu encontrei na vida leiga consagrada, né? Que não tão somente sobre carisma, mas na vida consagrada, uma forma de perpetuar a minha juventude. Eu falava, cara, eu não quero ser aquele que fala assim, quando tem 30 anos de idade, sabe? Nossa, lá eu tocava violão no grupo de jovens. Aí que com 45 anos, não, naquela época lá, nossa, seu pai, seu tio, tocavam hoje, o que você faz? Ah, não faço nada. E eu encontrei na vida consagrada essa oportunidade de perpetuar a minha juventude. Porque quando eu tiver 50 anos, eu ainda vou estar levando o evangelho. Não é por música, não é pregar, não é sobre isso, entendeu? Mas, tipo, uma vida entregue até o último suspiro, sabe? Mas dar aí, tudo de mim. Pelo menos com 50 já vai ter parado o EAC, né? Pelo menos. Né? Ah, não sei. Piada interna polêmica. Tio Kelvin lá. Piada interna polêmica. Né? Um beijo para todos os nossos amigos 30 mais que continuam aí membros de EAC, né? A pastoral familiar os espera, né? E aí, assim, é muito legal isso que você traz desse processo do discernimento vocacional. Você falou, são 7 anos, né? Mas quando você olha que é para uma vida inteira, a gente não enxerga 7 anos como muito, né? Pelo contrário, é um processo de discernimento que quanto mais bem feito... no processo de vocação, né? 7 anos de idade, como uma criança que está começando a entender mesmo, assim, né? Claro que o amadurecimento se ganha muito, mas tem muito a se viver ainda, sabe? Legal. E aí, então, nesse processo de discernimento, de ser Call de Deus, você volta para Valadares. E aí, como é que tá esse lance da comunidade aqui em Valadares, né? Se alguém aqui que é da nossa cidade hoje falar assim, nossa, eu me identifiquei e na hora que o Kelvin falou, meu coração ardeu, eu quero conhecer esse carisma, eu quero passar por esse processo de discernimento para saber se eu e Call de Deus temos alguma coisa a ver. Como é que a pessoa faz? Nós estamos aqui na Cristo Redentor, agora, graças a Deus, pela graça dele, em contato, né, diálogo com o nosso bispo, Dom Félix. Um abraço, Dom Félix, aí, nosso grande pastor. Nós conversamos com ele, apresentamos o carisma. O Dom Félix já me conhecia a Call de Deus, né? Quem não conhece também de todo esse tempo aí. E Dom Félix abriu as portas para a Call de Deus, o governador Valadares, na diocese de Valadares. Também Padre Assis nos acolheu. Então, os trabalhos hoje de Call de Deus estão todos voltados dentro da paróquia Cristo Redentor. Nós estamos para começar agora as células da Call de Deus. Então, se você se sente chamado a conhecer esse carisma, a adentrar nele, né, conhecer um pouco mais sobre ele, você vai ter que ir nos conhecer pela célula, porque o cerne da Call de Deus não é o palco, não é a música, não é a espiritualidade, mas o cerne da Call de Deus é as células, que é o cuidado no 1 a 1. Então, Legal. Nós vamos começar esse trabalho de células aqui na Cristo Redentor. Se você está vendo isso aqui e quer conhecer, me chama lá no Instagram, que a gente troca uma ideia sobre a célula da Call de Deus aqui na área da Cristo Redentor. Legal, isso que você está falando é muito interessante, porque o chamado de Deus para Pedro é vai e apacenta as minhas ovelhas, né? Não é vai e faz um show para as minhas ovelhas, não é vai e intercede pelas minhas ovelhas, né? Não é vai e canta aí um louvor chique para as minhas ovelhas, né? Vai e cuida de uma... Vai e faz as minhas ovelhas chorarem. Vai e faz as minhas ovelhas repousarem. Exatamente. Vai e cuida de uma a uma delas, porque elas precisam de cuidado, precisam de carinho, né? E é justamente isso o lance principal do serviço a Deus, né?
é a gente entender esse amor pelas almas, esse amor pelas pessoas, na certeza de que quando eu amo meu irmão e quando eu sirvo para cuidar da alma desse outro e quando eu também permito ser cuidado, assim eu começo a viver esse céu na terra. É o cuidado do 1 a 1, Kevin. No 1 a 1, né? A Cola de Deus tem uma frase muito bonita que se fala, né? Gente perfeita cuidando de gente imperfeita. Então é no 1 a 1. Na minha imperfeição eu cuido do imperfeito e nós dois buscando aquele que é perfeito. Sabe, isso é muito especial, porque a Cola de Deus ela não é o palco, ela não é a espiritualidade, ela não é o lado pentecostal, toda aquela coisa assim de internet. Não, a Cola de Deus ela é 1 a 1. O carisma ele aflora nisso, mas a essência dele está no cuidado do 1 a 1 e com as famílias, com o jovem, né? Show, muito bom, muito bacana. Mas agora é hora da gente entrar num bate-papo um pouco mais íntimo, um pouco mais profundo. É hora de um quadro aqui no nosso podcast chamado Café com Kevin. Kelvin, não sei se você sabe muito bem que eu sei que você sabe, né? O Café com Kevin é um projeto que a gente já ronda aí nas redes sociais já faz um tempo, onde a gente trabalha alguns temas que falam um pouco mais sobre o nosso interior, né? Falam um pouco mais sobre psicologia, que nos fazem refletir, né? E tudo mais. E esse quadro, Café com Kevin, aqui no nosso podcast, a gente tem o objetivo da gente aprofundar em algum tema mais sensível da vida do Kelvin, né? E aí, percebendo, assim, escutando um pouco da sua história, desse seu trabalho, nesse sentido aí de começar, junto com outros companheiros também, um trabalho de uma célula, de uma comunidade aqui na cidade, um trabalho com juventude. Você falou de vários embates que já teve. Eu acredito que uma das coisas que você deve ter passado muito nesse tempo todo que está por aqui, ou que está trabalhando aí em prol do reino de Deus, é por dificuldades, é por gente, às vezes, tentando boicotar o processo. Ixi. Como é que você lida com essa situação, vai? Cara, dentro disso, né? Dentro da minha vocação, eu experimento algo muito particular desse cuidado, que é o Romanos 8. É um projeto que nasceu no meu coração lá na época de Vila Velha. E desde lá, cara, assim, ó... quem me ouve falar sabe, sente muito esse lado dessa angústia do meu coração, mas também essa luta, né? Porque começar algo é muito difícil, né? Então, o Romanos 8, ele é um projeto muito especial que nasceu do meu coração, assim... eu tenho um carinho muito grande por ele me movimenta no dar tudo de nós para que a igreja seja e permaneça viva, né? E lá no início dele, cara, assim, ó, não é falando mal, sabe? Tipo assim, eu acredito que Deus ele permitiu tudo isso, assim, ó. Mas eu vivi muitas coisas amargas nesse período, no início, sabe? Muito boicote. Então, lá no início, por exemplo, nós tínhamos a reunião que ela era depois... antes da missa de 7h30 lá na paróquia, né? Então começava às 5 horas. Já teve a ocasião de, tipo assim, que ninguém foi abrir o portão e nós ficamos lá quase 1 hora esperando alguém para aparecer. Às vezes eu pedia pro pessoal assim, galera, avisa aí no final, tal, do encontro aí com o adolescente que vai ter. E aí eles não avisavam, talvez por descuido mesmo, não lembrava, né? Então, tipo assim, não lembravam de dar o aviso. Mas foram coisas que, de fato, me trouxeram essa ferida no coração. Porque eu tentava desenvolver um projeto e, às vezes, era boicotado. E, de fato, eu digo, não era muito por maldade. Mas também faltou, no início, ali, um pouco de apoio, né? Então, na época, chamava Aprofundamento. Então, era um projeto para adolescentes acima de 15 anos. Mas Deus ele já tinha me prometido algo com isso, né? Foi quando eu trouxe ele, na minha época de férias, aqui para a paróquia. Nós fizemos o Aprofundamento, que foi muito louco, cara. A gente fez uma noite de louvor aqui na paróquia, deu, tipo assim, mais de 150 pessoas. Isso pra gente, na época, era, muita gente. Fizemos visita às casas. E aí começou, um ano depois, o projeto Romanos 8, né? Que aí veio como projeto, que foi uma parada que a gente fez um estudo sobre o capítulo, né? E aí, cara, dali, também muitas experiências mesmo... sabe, que deixa o coração amargo. Então, eu já chorei muito, cara, de vezes que eu vinha aqui pra igreja, montava toda a sala, vinha sozinho, às vezes tinha 1 ou 2 pessoas que me ajudavam, a Daniela, a Karina, a Larissa, sabe? Mas eu vinha, montava a sala e ficava esperando pra ver se ia vir alguém, sabe? Tipo, essa dureza de começar um projeto, sabe? Então, e isso rotineiro, todo sábado. Na época também lá do Aprofundamento era desse jeito, sabe? Tipo, arrumava as duas pessoas ali, ia sozinho, carregava as coisas, levava, comprava briga com a secretaria, briga com não sei quem, e botava o peito na frente e ia, porque esse trabalho de você acreditar num projeto, sabe, o Kevin, de Deus ter te dado uma metodologia
E você confiar nessa metodologia é muito duro. Então aqui, cara, muitas lágrimas derramadas, porque teve um dia que eu chorei muito, que deu 6 horas, não apareceu ninguém. Deu 6h15, apareceu ninguém. Deu 6h30, apareceu ninguém. Aí deu 6h40, apareceu um perdido. Aí depois apareceu mais uma menina, nós fizemos reunião com 4 pessoas, sabe? Então, algo muito particular meu e, de fato, que tem dentro do meu coração, né? O Romanos 8 ainda é uma grande confusão para mim, o que é isso, sabe? É um grande discernimento da minha vida, o que é esse projeto, né? Porque ele já me arrancou muitas lágrimas, também muitas alegrias, assim. À medida que você falava, eu lembrava da passagem que Jesus encontra Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Que ele chega lá, né, e pede para Pedro atracar o barco mais perto para ele poder subir e ir um pouco para meio do mar para poder pregar para a galera, né? E aí Jesus pergunta para Pedro o que ele está fazendo. Ele fala, não, nós pescamos a noite toda e nós não conseguimos nada, né? Ele fala, ó, vai mar adentro e joga do outro lado a rede, né? E Pedro inicialmente olha com aquela cara de tipo assim, pô, mas nós já jogamos a rede para tudo quanto é canto aqui, não tem peixe aqui mais, né? Ele fala, não, vai, joga e consegue arrecadar ali, consegue pegar muitos peixes ao ponto de que os barcos quase afundavam, né? Vai nos dizer a palavra lá em Lucas 5, se eu não me engano. E assim, escutando esse chamado de Deus mesmo, né? E eu acredito que esse seja o seu principal combustível, né? O que é o principal combustível que faz hoje o Kelvin ser um jovem que supera todas essas dificuldades e que não para e que segue lançando essas redes aonde Deus manda e trazendo cada vez mais almas para perto dele, cuidando desse 1 a 1, cuidando de cada ovelha? Cara, é confiar que é a voz de Deus. Todos os dias, certa vez eu fui conversar com o Padre Paulo, e aí ele perguntou para mim assim, né? O que você faz? O que você pretende fazer para não mais cometer esse pecado? Né? E eu falei assim, Padre, eu acho que o que eu mais faço é todas as manhãs eu acordar e não desistir de Deus. Todas as manhãs eu não ter desistido de fazer isso, porque, mano, fazer as coisas de Deus, começar um movimento, começar algo, é muito duro. E assim, saber de coisas pelas costas, o quanto que nós somos feridos pelas costas, sabe? Sofrer mesmo esse apacentar, assim. E o que me movimenta é saber que existe uma voz de Deus nisso. Sabe? Tipo, de acordar toda manhã e tipo, cara, eu não vou desistir de Deus. E entender que é uma voz e ela é de Deus. E quando um projeto é de Deus, é como Pedro, tipo assim, mas Senhor, nós já estamos pescando aqui há horas. Ele fala, joga do outro lado. E, cara, é muito louco porque essa passagem, né, Pedro volta a pescar, salvo engano. Ele já tinha sido chamado, ele volta. Se não estiver me confundindo, beleza, mas ele volta a ser pescador de peixe, que ele não era chamado a isso. E aí essa voz o incomodou, sabe? E aí ele fala, é o Senhor, sabe? Então, tipo, ele mesmo mandou. Então, tipo, cara, é impossível sair disso, porque é como o Senhor Zabib canta, né? O barco já tá muito em alto mar, não tem como mais voltar, entendeu? Então, por mais que a gente fique cansado, sabe? Mas a não desistência de que num dado momento, o Senhor vai mandar uma consolação e fala, joga a rede do outro lado, aí você pega um monte de peixe, sabe? Aí você entende, cara, não é cara, sobre... É Deus mesmo, né, velho? É Deus que comanda. Então, olhando ali pra nossa câmera 3, olha pra lá e deixa a sua mensagem agora pra aquele jovem que desistiu já. Aquele cara que não aguentou a fofoquinha dentro da igreja, que não aguentou, às vezes, as tribulações, que desistiu da missão, da igreja, que não aguentou e que arrumou confusão e que já largou o pé. Manda uma mensagem agora pra esse cara ou pra essa moça. Vou te falar uma coisa. Como alguém que tem esse coração de liderança, cara, não desiste do método que Deus te passou. Não desiste daquilo que Deus ele falou ao teu coração como um método para ganhar almas. Por quê? Existem pessoas que estão esperando por isso. Existem pessoas que estão aguardando, né? O que move meu coração por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É isso que tem em Romanos 8:19. Então, para você que está querendo começar um grupo de jovens, para você que está querendo começar um movimento, abrir um grupo de oração, para você que está querendo fazer algo dentro da sua paróquia, cara, não desista do método que o Senhor vai te dar. Ele vai... Cara, bota o joelho no chão, bota a sua cabeça aberta, assim, o teu coração aberto, a sua vida de oração e ouça o que Deus tem para esses tempos para você. E não desista do método.
Vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Como eu brinquei aqui, né? O tio, a tia da igreja, o pessoal, o padre, vão ser como... Na realidade, eles não são para te puxar para baixo, mas eles são o maior trampolim, porque a tribulação, em Romanos 5, né? Diz, né? O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade comprovada, e a providência gera esperança, e a esperança não engana. E esse é o ciclo de quem tem um coração... chamado a ser apóstolo, né? O sofrimento produz paciência, que prova a sua fidelidade, e a fidelidade comprovada gera esperança. E eu tenho esperança que a voz de Deus vai falar ao meu ouvido novamente. E aí, eu sofro fidelidade, paciência, e aí meu coração gera esperança, que a voz do Senhor vai falar. E aí, novamente. Então, cara, não desista do seu método. Se você tem um método muito específico, vai até o final. Porque tem pessoas esperando por esse método seu. Show! Então, ó, você que tá aí pensando em desistir, ou você que desistiu, você vai dar pausa nesse vídeo agora, você vai abrir sua Bíblia lá em Romanos 5, você já aproveita e já lê até Romanos 8, né? Lê Romanos 8, 19. Volta uns pra trás, outros pra frente ali. Essa passagem de Romanos 8, 19 mexe muito comigo, fala muito comigo já há alguns anos, né? Quando eu era coordenador diocesano do Ministério Jovem, a gente fez um Ressuscita Jovem na Praça dos Pioneiros, que na época foi, assim, uma inovação, assim, gigantesca. E, apesar de que hoje muita gente já faz muita coisa na praça, né? Mas na época, não, na época era algo muito novo. E o que moveu a gente foi justamente essa passagem em Romanos 8, 19, de que a criação, ela anseia desesperadamente, tem alguma tradução, não lembro qual, que usa esse termo, desesperadamente. Outra usa ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. E né? fala mais, está gemendo em dores de parto. Em dores de parto, né? Ou seja, o nosso povo está sofrendo, né? A nossa juventude sofre, o nosso povo sofre. Sobre nós emerge um sofrimento que só será dispensado a partir da revelação dos filhos de Deus. Então, você que é filho de Deus, que me escuta agora, nesse momento, diretamente aqui do Bora Aqui em Casa, se revela, meu filho. Passe a falar dessa luz que é Jesus Cristo ressuscitado para aqueles que se encontram em meio à escuridão. É isso aí, velho. O nosso caminho não é mais a morte, né? O nosso direcionamento final não é mais o sofrimento pelo sofrimento que nos causa uma tristeza que nos leva para o buraco. Não. Até o sofrimento que acontece na nossa vida, estando em Deus, gera em nós, como diz lá em Romanos 5, essa paciência que nos eleva e que nos faz pessoas melhores, caminhando juntos aí, na certeza de que Deus honra e de que pela fé todos nós nos tornamos vencedores, né? Então, à medida que os filhos de Deus se revelarem, sem dúvida, a gente vai conseguir fazer com que essas dores, como dores de parto que sofre o nosso povo, possam ir diminuindo aos poucos, para que o reino de Deus que a gente tanto sonha já possa começar aqui na Terra. Kelvin Dias, como é que a gente te encontra? Quem está te ouvindo aí, que quer te conhecer mais, quer saber mais de sua vida, quer trocar uma ideia com você, quer te levar para comer o sushi, que eu sei que você gosta. Sushizada. Ó, como é que faz? Como é que traz um café pra nós lá, pra gente acabar esse trem aqui com café, ué. Olha só lá. Pega mais, chega mais. Um café com o Kevin, não desceu um café aqui. Eu pro você, né? Porque o meu aqui, ó, nossa, fico sem café, não. Ó, mas pra me achar, @Kelvin Dias, _ pra você conhecer a Colo de Deus, @Colo de Deus no YouTube, e pra você conhecer o Romanos 8, @GJ Romanos e o 8 no final. Me segue lá. Daqui a um tempo eu vou começar um projeto muito especial, Kevin, que eu acho que eu não vou revelar aqui não, mas fala muito do que a gente estava conversando aqui sobre iniciar movimento, começar algo, porque, Kevin, eu sinto que Deus ele me colocou nesse mundo justamente para influenciar. Os meus trabalhos, de fato, hoje eu vejo, Kevin, que o que nós realizamos aqui na Cristo Redentor, isso não é um trabalho, não é uma fala, tipo, para se vangloriar, entendeu? Porque a gente entende o quão nosso chamado, né? Porque na Colo de Deus a gente fala muito sobre ser cabeça, não ser cauda, né? Então, esse chamado muito particular de ser cabeça. Então, eu vou começar um projeto... um projeto muito especial dentro disso para poder impulsionar as pessoas, sabe? Então, me segue lá, @Kelvin Dias. Eu vou começar um projeto bem bacana, que ele vai eclodir mesmo, ele vai nascer ali para julho, sabe? É algo inédito. Massa. Inédito, né? Véi, a comunidade faz um trabalho disso, só que Deus ele tem me inspirado para algo muito particular, que particularmente eu nunca vi, entendeu? Talvez deve ter algum lugar. Gente, eu tô sentindo um negócio aqui que eu não sei se eu falo,
Sentindo duas coisas, que eu vou soltar essa aqui, daqui a uns 15 anos, quando a gente estiver casado com os filhos, nós vamos baixar esse vídeo novo no YouTube e nós vamos relembrar. Falar assim, olha, lá em 2024 foi falado isso. Eu acho, irmão, se você quiser que corta isso, depois a gente corta, que você ainda não terminou o seu discernimento vocacional com a palavra de Deus, porque o Senhor tem um carisma reservado pra você que precisa fundar ele aqui nessa cidade. Primeira coisa. Caraca, todo mundo arrepiado nos bastidores. Ok. Meu Deus. Segunda coisa. Sem dúvidas, essa palavra de Romanos 8 para o governador Valadares, ela é profética, né? O nosso povo sofre muito com dores de parto, né? E sem dúvidas, a saída do sofrimento desse povo será pela revelação dos filhos de Deus. Yes. E na hora que os filhos de Deus se revelarem, governador Valadares, se prepare, pois não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém. E essa hora está chegando, porque assim como vai dizer o Senhor lá na passagem da Samaritana, vem chegada a hora e é agora, onde, como é que fala lá na passagem, que deu branco aqui agora? Onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é mais aqui, não sei o que, mas no alto do monte. Não vai ser mais só na Cristo Redentor, não vai ser na catedral, vai ser assim, ó, no nosso dia a dia, fazendo as coisas pela nossa cidade e pelo bem desse nosso povo, a partir desse 1 a 1, construindo essa geração e essa terra prometida que o Senhor tem para cada um de nós. É isso, cara, eu quero muito mostrar lá. E isso é muito forte, sabe, Kevin? Isso daí, não precisa cortar não, vamos botar isso aqui, que essa aqui é conversa muito franca, né? Mas uma coisa que eu falo, Kevin, pra gente encerrar, eu não quero morrer, velho. E eu chegar nos meus 60 antes de morrer e dizer assim, eu poderia ter feito. E tipo assim, ó, digo isso pra todo mundo que tá assistindo aqui, não deixa esse amargo na sua boca. Quando você estiver no fim da sua vida e aí você dizer assim, eu poderia ter feito. Então, assim, discernimento vocacional são discernimentos vocacionais, entende? O Senhor, Ele fala com nós a todo momento, entende? E a coisa que eu deixo para você, não tenha medo de fazer a santa vontade de Deus. Seja num lugar, seja para algo. E eu quero muito mostrar isso na minha rede social. Então, mais uma vez, me segue, @KelvinDias_. Eu quero trazer muito do que o Senhor tem me inspirado e com certeza esse projeto é um projeto inédito mesmo, sabe? Eu vi uma coisa que era um e-book e eu falei, cara, esse e-book pode transformar 5 vezes isso daqui e muito mais do que e-book. Então, se você está me assistindo aqui, se você sonha com algo, me acompanha, porque de fato eu quero te incomodar, eu quero te influenciar. Eu quero ver você como um ruioso, um filho maduro para a igreja. Uau, é a hora da revelação dos filhos de Deus. Uau. Kelvin, muitíssimo obrigado. Que papo bom. Seja sempre bem-vindo aqui em casa, literalmente, né? As portas da minha casa estão sempre abertas aí para você, para o Romanos, para toda a galera aí, para todos os projetos, né? Podem contar comigo aí nessa missão de cuidar cada vez mais das pessoas, de fazer com que os filhos de Deus se revelem para que a gente possa ir de encontro às dores desse nosso povo que geme como em dores de parto, mas que espera ansiosamente pelas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado pela sua presença. E para encerrar, deixa o seu abraço aí de despedida olhando lá para a câmera 3. Yes. Vamos lá. Viu, gente? Nós temos 3 câmeras aqui no nosso... Isso aqui tá muito tão profissional. Fraco, não. Então, a minha despedida é te fazendo um convite, se você queira conhecer o Romanos 8 também, o grupo de jovens aqui da Cristo Redentor, todo sábado às 18 horas. Tá vindo também o nosso encontro aí, o Oikos, 26, 27, 28 de abril. E a minha despedida é com esse convite. E eu despeço também, mandando um abraço para todo mundo aí que acompanhou até aqui, aos meus amigos, pessoal de Vila Velha, todo mundo que passou pela minha vida, que talvez vai ver isso aqui, entende muito sobre o meu coração. É uma alegria poder dizer coisas que estavam dentro de mim, mas sentado à mesa tomando um café. Então, de fato, esse abraço, de fato, um coração derramado para dizer que é muito bom estar aqui com você, Kevin, deixando parte do meu coração e que nós possamos ver daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que amam a Deus. Amém, amém, amém. Show, muito obrigado mais uma vez, Kelvin. Muito obrigado a você que acompanhou esse nosso episódio até aqui. Gostou, curtiu, teve vários insights? Comenta aqui embaixo quais foram os pontos principais que mais te pegaram assim durante esse nosso bate-papo, sabe? Que você quer deixar registrado aí para que mais gente ao ler possa também falar, opa, caraca, eu realmente não tinha olhado ou escutado isso dessa forma, isso realmente impactou a minha vida de maneira muito positiva. Compartilha, né? A gente compartilha tanta coisa ruim, compartilhe também essas mensagens de esperança para que cada vez mais pessoas possam se sentir aí
inspiradas. E é claro que o Bora Aqui em Casa volta brevemente e quem sabe você não é o nosso próximo convidado. Tem alguém que você acha que vale a pena trazer aqui em casa? Bater um papo comigo, quem sabe cozinhar comigo, dar uma faxina aqui em casa comigo? O que será que nós vamos fazer nesse Bora Aqui em Casa durante esse tempo? Não sei, só Deus sabe, pode ser que você que está me vendo possa ser o nosso próximo convidado. Então comenta aqui também, segue, compartilha, manda para todo mundo. Segue lá também meu perfil no Instagram, que é @KevinFigueiredoOficial. Quero agradecer aqui de maneira especial ao Thales, o nosso operador técnico, a Marisol Alves, que está aqui, a nossa apoiadora Thales operacional. Veritas, podcast católico, isso aí vai sair ainda. Olha aí, daqui a pouco nós vamos divulgar isso aqui também, hein? E é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!